O sol nascia, pintando o céu com tons de esperança e um novo dia. Mas para ele, era o fim de uma noite e o início de uma batalha. A pele se contraía, os ossos estalavam. A fera se desfazia, revelando a fragilidade humana que ele tentava esquecer. Despertou no chão frio, nu e desorientado. Cada fibra do seu ser gritava por um sentido, por um lugar. A floresta, antes seu domínio selvagem, agora parecia um labirinto sem fim. Quem era ele, afinal? Então, uma fumaça tênue, uma promessa distante, um vilarejo, um chamado, talvez um lar. Com cada passo, a esperança impulsionava seu corpo exausto. Corria não da fera, mas para a humanidade que ansiava. À beira da civilização, a hesitação o dominou. Seria ele aceito ou a fera ainda espreitava em seus olhos? A pele humana, tão familiar e estranha. As memórias da caça, do uivo, ainda ecoavam em sua mente. Via as pessoas, suas vidas simples, suas risadas. Ele era um estranho, um eco de algo selvagem e esquecido. Os olhares curiosos, o sussurro do medo. A fera havia partido, mas sua sombra ainda o seguia, invisível. Em um canto tranquilo, sob a luz da lua, ele buscou respostas. Onde pertencia? Entre os homens ou as sombras? A jornada para encontrar seu lugar, sua verdadeira identidade, apenas começava. Um lobo em pele de homem, buscando a paz. Ao chegar no vilarejo, o homem percebe os olhos assustados o observando. Ele sente seu sangue gelar. Ele sabe que ali não é mais o seu lugar. Pensa em Ângela, sua amada. Sabe que será mais seguro para ela se ele se for e nunca mais voltar. Ele se vira, dando as costas para uma vida que não passa agora de um sonho. Então ele corre, levando consigo as lembranças de uma vida que ainda não viveu. Ele chegou a um novo mundo, uma vila de pescadores, com o coração pesado e a alma em busca de paz. Cada passo era uma promessa, um adeus ao passado que o assombrava, uma esperança de recomeço. A simplicidade da vida ali era um bálsamo, um contraste com a tempestade que carregava dentro de si. Mas a memória dela, Ângela, era um eco constante, um amor que o tempo não podia apagar. Seu sorriso, seu toque, cada lembrança era uma ferida aberta, um lembrete do que ele havia perdido. Ele precisava de um propósito, de um lugar para fincar raízes, de um trabalho que o fizesse esquecer. Foi então que seus olhos encontraram o ancião, uma figura sábia à beira-mar, observando o horizonte. Com um nó na garganta, ele pediu por trabalho, por uma chance de se integrar, de ser útil. O ancião o observou com curiosidade. Seus olhos profundos pareciam ler sua alma. A pergunta veio simples e direta. Você entende de pescaria, meu jovem? Ele admitiu sua inexperiência, mas a vontade de aprender, de se dedicar, era inegável. O ancião sorriu, um sorriso que transmitia aceitação e uma nova chance. Ele o direcionou para uma área onde mulheres e crianças trabalhavam, salgando peixes. Essa será sua tarefa, disse o ancião, e o homem sentiu um alívio inesperado. Ele observou as pessoas da vila, sorrindo e trabalhando juntas, em harmonia. Não havia humilhação, apenas aceitação, uma genuína bondade que o envolvia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de paz, de um novo começo. Mas a sombra do passado ainda o perseguia, um medo crescente em seu coração. Ele temia que seu passado pudesse, de alguma forma, prejudicar a paz daquelas pessoas. O ancião, percebendo sua inquietação, aproximou-se, seus olhos gentis e perspicazes. Há algo que o perturba, meu filho? Perguntou o ancião, com voz suave.
Ele disfarçou. Não há nada com que se preocupar. Mas seus olhos contavam outra história. A incerteza pairava no ar. Um segredo guardado. Um futuro ainda a ser escrito. Será que ele encontraria a redenção? Ou seu passado o alcançaria, mesmo neste refúgio? Sob o manto estrelado, um homem solitário chegou a esta vila, buscando refúgio. Sua maldição antiga, porém, o seguia como uma sombra implacável. Ele via o reflexo da lua cheia no mar, e nela, o rosto de Angela. Um desejo ardente de tê-la ao seu lado, em seu novo lar. Mas a memória dos olhares assustados, do vilarejo que o rejeitou, ainda o assombrava. A maldição era um fardo pesado demais para compartilhar. Em silêncio, ele chorava, dividido entre o amor e o medo, entre a promessa de uma vida juntos e a dura realidade de seu destino. Ele sabia que não poderia cumprir a promessa de uma vida normal. Mas uma nova esperança nasceu em seu coração, mais forte que qualquer aflição. Com a alma ferida, ele jurou transformar sua maldição em uma bênção, proteger esta vila, proteger aqueles que amava. Seu fardo se tornaria seu escudo, sua aflição, a força para um novo começo, para um futuro onde o amor e a proteção prevaleceriam. Em uma vila de pescadores, André buscava um novo começo. Seus olhos, porém, carregavam o peso de um amor passado e um segredo sombrio. Ele observava a vida simples, mas sentia a aproximação da lua cheia, um lembrete constante da maldição que o assombrava. A cada noite, a memória de Angela, seu amor perdido, surgia como uma brisa salgada, misturando-se ao medo do que ele poderia se tornar. O peso de seu passado era um fardo, e o medo de prejudicar a nova comunidade que o acolhera, insuportável. Com a lua cheia iminente, ele sabia que não podia mais guardar seu segredo. Precisava de ajuda, de um conselho. Seu caminho o levou à casa do ancião, o sábio líder da vila, cujos olhos já haviam visto muitas marés. O ancião, com sua serenidade habitual, ouviu a confissão de André. Cada palavra sobre a maldição, cada temor, ele não duvidou. Sentiu o medo do forasteiro, mas também a bondade em seu coração. A luta para proteger aqueles que amava. Com uma voz calma, o ancião quebrou o silêncio. Sabe, meu jovem, eu ainda não sei o seu nome. André respondeu. Eu me chamo André, um nome simples, mas carregado de uma nova esperança. O ancião continuou. Escute, André, não sei como ajudar, mas sua vontade de vencer a maldição é forte. Então, uma pergunta inesperada. A fera sabe nadar? André ficou sem resposta, confuso com a questão. O ancião revelou seu plano. Quando a lua cheia chegar, pegará um barco e velejará o mais longe possível, sem se arriscar com as ondas fortes, sem colocar a vila em perigo. Você se amarrará ao barco. Certifique-se de que os nós estão bem fortes, evitando se afogar caso a fera caia no mar. O ancião apontou para o horizonte. Você também pode ir até aquela ilha e ficar por lá até o amanhecer. Ela é desolada, mas cuidado, quando a maré sobe, ela desaparece. Por isso, é melhor que fique no barco e se amarre. E também amarre uma corda mais longa no topo de uma das árvores, para que o barco não retorne para a praia. André ouviu, a mente processando o plano. Uma mistura de alívio e apreensão preencheu seu coração. A noite da lua cheia se aproximava, e com ela, a hora de enfrentar seu destino, longe da vila que o acolhera. André segue o conselho do ancião, e sem que ninguém veja, ele põe cordas em um barco. Mesmo sem experiência com navegações,
O homem segue mar adentro. Aos poucos, a pequena ilha se torna maior à sua frente, anunciando sua aproximação. Assim que desembarca, ele pega a corda maior e sobe em uma árvore. Quando já estava em seu topo, ele amarra uma das pontas da corda. Depois, já no solo, ele amarra a outra ponta no barco. André senta na areia e olha a vila ao longe. Seus pensamentos são de esperança. Em uma sacola, ele pega algumas provisões que o ancião havia lhe dado. Alguns peixes secos, pães e vinho doce. Depois de comer, ele se deita na areia e olha para o céu. Já era tarde, ele adormece. Horas depois ele acorda. Sentia seu corpo queimar por dentro. Dava início à sua transformação. André tenta chegar ao barco, mas a dor veio logo em seguida. Os ossos se quebrando e refazendo. A dilatação dos músculos, o crescimento da pelagem. Ele se arrasta. A maré começa a subir. A água já alcançava sua embarcação. André lutava contra a dor lancinante, lutava contra o instinto do lobisomem. Ele consegue chegar até o barco, mas ao tentar se amarrar, o instinto da fera o impede. E lança a corda na água. A sua esperança agora é que o lobisomem não saiba nadar. Ao longe, um único espectador observava a ilha. Ele sabia o segredo perigoso que lá se encontrava. Era o ancião, o velho que acreditou no homem mesmo sem conhecê-lo. Dava para ouvir uivos de agonia. Eram como pedidos de socorro de uma criatura que sabia que não deveria existir. Um ser condenado. Ao amanhecer, a maré havia baixado. André acorda dentro do barco. Ele estava em posição fetal. Era como se a criatura estivesse sido dominada pelo medo da água. Perdida e confusa. André se sente feliz, pois sabe agora que tudo que ele precisava fazer era fugir para o mar. Ele se alegra pela primeira vez. Ao retornar à vila, André é recebido pelo ancião, que permaneceu na praia até o amanhecer. Ambos estavam alegres e se abraçam. André sabe que a criatura tem medo e se sente só. Ele sabe que sua ferocidade vem de um ódio antigo. Um ódio que ele não sentiu naquela noite.